Olá, um grande abraço para vocês. Mais uma vez vamos conversar aqui sobre pediatria, sobre medicina, sobre saúde. Hoje o tema é uso indiscriminado e exagerado de antibióticos, anti-inflamatórios e outras drogas anti-infecciosas em crianças e em bebês, também em adultos, mas como eu sou pediatra eu vou falar mais das crianças, né? A Organização Mundial da Saúde lançou recentemente um aviso de que se nós continuarmos usando antibióticos como estão sendo usados ultimamente, cada vez mais nós vamos ter bactérias resistentes, aparecimento das chamadas superbactérias, e vai chegar um momento que vai começar a ser impossível tratar algumas infecções, porque nós não vamos ter arsenal antibiótico para combater algumas bactérias, por causa do exagero e principalmente por causa, às vezes, do uso inadequado dos antibióticos. Às vezes, a prescrição do antibiótico é para se tomar 6 em 6 horas durante 10 dias e as pessoas tomam, quando ele é bem indicado, tomam 3, 4 dias, melhoram da febre, da sensação, param de tomar. O que acontece? Isso significa que essa infecção, se ela é causada por uma bactéria, ela às vezes ela aprende a se defender, porque ela não foi totalmente abatida e ela começa a trabalhar cada vez mais, fazendo mutações e alterando populações de bactérias que se defendem contra os antibióticos. Cada vez mais a gente tem bactérias resistentes. Quando a penicilina foi descoberta, quando ela entrou em ação lá na Segunda Guerra Mundial, todas as bactérias chamadas gram-positivas eram altamente sensíveis à penicilina. Hoje, cada vez mais, a gente tem bactérias resistentes à penicilina. Ainda existem algumas sensíveis. A partir da penicilina, foram se estudando, descobrindo dezenas de milhares, de centenas de tipos de antibióticos para bactérias específicas, para doenças especiais. Algumas para doenças graves, tratamentos específicos que antes não existiam. E o que aconteceu também é que começou a haver uso leigo e às vezes médico inadequado dessas medicações. Uma outra coisa que as pessoas não sabem é que muitas vezes quadros infecciosos, com febre, mal-estar, dor no corpo, dor de garganta, não são provocados por bactérias, são mais por vírus. E contra vírus a gente tem muito poucas armas. E às vezes, num resfriado comum, ou até num quadro gripal mais intenso, ou num quadro de secreção ou de alergia respiratória, ou de sinusite, de alterações de seios da face por uma infecção ou por uma alergia, inadvertidamente algumas pessoas, até sozinhas, começam a tomar medicações e antibióticos, ou anti-inflamatórios, ou usam anti-inflamatórios em vez de usar antibióticos, por conta própria, às vezes receitados até por pessoas que não são médicos, não são farmacêuticos formados, que não sabem exatamente como é que funciona isso. Tenho visto com muita frequência uma coisa que me assusta muito. Pessoas que chegam para mim e que dizem que na hora que tem uma febrinha, uma dorzinha na garganta, uma raspando, vão lá e tomam um anti-inflamatório. Qual é a diferença entre anti-inflamatório e antibiótico? O anti-inflamatório é uma droga, vocês conhecem, não vou dizer nome comercial aqui, que ela combate a resposta normal do organismo, acusando que tem alguma coisa incomodando. E aí você mascara o sintoma. Quando você tem uma irritação de garganta e toma um anti-inflamatório, esses que estão aí de monte por aí, o que está acontecendo? Você se sente melhor, minha dor de garganta melhorou, eu estou com menos dor de ouvido e tal. Só que o que você está fazendo é impedindo o seu organismo de dizer para você que você tem um problema. Impedindo que haja migração de leucócitos, glóbulos brancos local, de inchaço, de edema, e mascara o quadro. Se isso é um vírus e banal e ele passa, o risco pode ser menor, mas se ele é realmente uma infecção grave, que o médico precisa ver, colher material, saber que tipo de bactéria, o anti-inflamatório piora a situação, porque ele tira a resistência natural. Olha só, ele é contra a inflamação, mas não é contra a infecção. Ele está fazendo mascarando o quadro da resposta do organismo à inflamação. Ele tem suas indicações. Ele tem indicações em traumatismos, em artrites, em problemas articulares, em dores importantes. Às vezes, associado aos antibióticos, o anti-inflamatório funciona. Uma dor de ouvido muito intensa, uma dor de garganta muito intensa, mas ele sozinho não combate a bactéria. Pelo contrário, ele só baixa a resistência local às vezes. Então, sempre que você tem um processo infeccioso, ele tem que ser diagnosticado.
para você tomar a decisão. Então, primeiro é essa coisa de infecções por bactérias e infecções por vírus, são duas coisas diferentes. As bactérias, muitas delas têm medicamentos chamados antibióticos que podem atuar contra eles. Os vírus dificilmente têm, são raros os vírus que já têm algumas drogas. Apareceram drogas antivirais que são usadas, por exemplo, nessa gripe aí aviária, que são importantes, ou contra alguns vírus. E cada vez mais a medicina tende a estudar medicações antivirais. Mas o grande arsenal de antibióticos, todos esses que vocês veem nas farmácias, que os médicos receitam, são para infecções bacterianas, para uma pneumonia, para uma meningite, para uma septicemia, por uma infecção mais grave. Quando você associa os dois, às vezes, por uma necessidade para diminuir o sintoma e ao mesmo tempo combater a causa, você está sabendo o que você está fazendo. Mas uma coisa importantíssima, não tome antibiótico ou anti-inflamatório sem orientação médica. 2. Aliás, uma coisa muito boa que aconteceu no Brasil recentemente, você só pode comprar antibiótico com receita dupla, que fica uma na farmácia, que vai para a Anvisa, na vigilância sanitária, para saber por que essas receitas estão sendo muito usadas. Isso já diminuiu muito o abuso de antibióticos, de pessoas que ficavam tomando antibióticos meses a fio, de vez em quando, um comprimido ou outro, porque não sabiam o que estavam fazendo. A regra mais importante na utilização de medicamentos é, primeiro, febre não significa necessário uma infecção que necessite tomar antibiótico. Em pediatria, a imensa maioria das febres associadas ao nariz correndo, a uma tossezinha, são vírus, são resfriados que passam sozinhas, só com controle. Líquidos, hidratação boa, se a febre sobe muito, pode tomar um analgésico antitérmico, às vezes nem isso é necessário. Banho, controle, uma dieta boa, bem ventilado e não entrar com antibiótico, nem muito menos anti-inflamatórios, que algumas pessoas usam de rotina para tentar melhorar. A última coisa que eu queria dizer em relação a antibióticos e anti-inflamatórios, se nós não tomarmos cuidado com o excesso de utilização dos antibióticos que nós estamos vendo hoje em dia, nós vamos chegar a um momento que nós não vamos ter arsenal, novamente digo isso, para combater as infecções que estão acontecendo. A resistência antibiótica é um mecanismo muito conhecido hoje. As bactérias se defendem das agressões que os antibióticos fazem para matá-las e vão gerando cepas e gerações de famílias de bactérias que não são mais sensíveis aos antibióticos. E os anti-inflamatórios não tem nada a ver com os antibióticos, devem ser usados com muito cuidado e só em casos especiais a critério médico. É muito importante saber que a melhor coisa para você diminuir os quadros infecciosos é uma boa alimentação, é uma vida mais tranquila, é evitar estresse, cansaço, boa hidratação do organismo e principalmente cuidados emocionais que ajudam. Por isso, muito cuidado no uso de antibióticos e anti-inflamatórios, particularmente em crianças. Um abraço, até a próxima.